Now this next song is a song that Paul McCartney told me that it was his favorite tune, but I don't know if it was or not. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it, and God only knows what I'd be without you. Olá, o meu nome é Gonçalo Galvão, estou aqui com o João Rocha. Bem-vindos novamente ao canal Sound and Vision, hoje aqui para um tema bastante interessante para o nosso Café Concerto, um disco histórico, não é? Que nós vamos aqui trazer, até porque hoje, isto é, para mim, é uma perna da música pop rock, que ainda hoje continua a ser um marco na história da música e continua-se a distinguir por algumas particularidades que já vamos falar mais à frente e que faz de facto deste disco algo incontornável para quem é fã da música pop e quem acompanha a história da música pop. Portanto, este disco acabou por mudar um pouco a forma como os álbuns estavam a ser trabalhados e como estavam a ser desenvolvidos até à altura. Principalmente a nível dos arranjos, da forma como ele foi trabalhado em estúdio e acima de tudo pelas partes vocais. Portanto, estamos a falar de Pet Sounds, tanto que é, o João vem aqui, já tinha dado a dica aqui na sua camisola, que é de facto um belíssimo disco, não é, João? É um disco incontornável da história da música, eu nem digo só da música pop rock, eu acho que é da música, isto porque este disco se calhar até mistura, terá sido se calhar até dos primeiros discos assim, de uma banda que já era muito famosa na altura, nos Estados Unidos então já era uma banda de tops, digamos assim, e cria aqui um disco em que utiliza instrumentos mais típicos se calhar de um concerto para orquestra do tipo do Mozart ou qualquer coisa assim, do que propriamente de uma banda rock. É um disco que na altura foi muito influente, foi porque era quase tudo novo o que se passava aqui neste disco e eu acho que continua a ser, acho que nunca se conseguiu fazer nada igual, portanto acho que continua a ter a mesma importância que teve nessa altura, não só porque influenciou muitas bandas e porque inovou, é um disco inovador e acho que nunca se tentou nada igual. Se calhar porque depois vamos falar um pouco da gravação do disco, também não foi nada fácil a gravar este disco e implicou condições e música, uma quantidade de músicos e de preparação enorme que se calhar hoje em dia não se consegue fazer, não há tempo, provavelmente não se conseguiria replicar este disco. É um disco importantíssimo, incontornável. Pois, tu falas aí de um tema que vamos esmiuçar um pouco mais à frente em relação até ao próprio Brian Wilson, mas que reflete aí um pouco o resumo deste disco e que eu concordo contigo, quando tu falas que é construído quase como sendo uma peça clássica. Exatamente. E para mim é mesmo esse o marco que faz de facto este disco algo de diferente, porque o Brian Wilson foi a um detalhe e construiu este disco de uma forma tão minuciosa e como acabou por construir as orquestrações e como juntou estas peças todas e aquelas camadas todas, que é quase como sendo mesmo uma orquestração clássica. Mais pensado para isso, provavelmente para um disco de uma banda rock. Que é estranho nós estarmos a falar quase numa peça clássica quando estamos a falar que é uma das principais obras pop, mas é disso que acaba por mas acaba por ter uma mistura disso também. Completamente. E isso, e eu estava a dizer, e hoje, se calhar, não há esse tempo, e aqui houve por uma razão, também viremos falar seguramente, que era que o Brian Wilson tinha muito mais tempo do que os outros. Era o que eu ia dizer, portanto, aqui também houve o fator do Brian Wilson ter-se dedicado em completo a este disco, abandonando até um pouco a banda, já vamos falar disso. Portanto, criou essas condições para ele poder... Claro que ele ser um gênio também ajudou. Também ajudou bastante. Muito, bastante.
Portanto, só enquadrando aqui um pouco os Beach Boys, antes de chegarmos propriamente ao Pet Sounds, que acho que é importante fazermos aqui este enquadramento. Portanto, foi uma banda formada no verão de 61, na Califórnia. Tinha de ser no verão. Não era? E tinha que ser da Califórnia. E tinha que ser da Califórnia. Todo o clima está lá. Portanto, e mostra um pouco até pelo próprio nome da banda, não é? Acaba por ser até um nome extremamente simples para uma banda que tinha ideais de poder crescer e poder se desenvolver, mas que já mostra um bocadinho ao que é que vem, tanto os Beach Boys, que vem ali a cantar a parte solarenga da Califórnia. E que foi mesmo esse o conceito deles enquanto música, cantar ali o surf pop e o sunshine pop. Até poucos deles faziam surf, mas... E só havia um é que fazia surf. Nossa, dá a ideia de que era como hoje em dia as boys band e as girls band, que são criadas para um determinado... Completamente. Com um determinado objetivo. Os Beach Boys também parecem um pouco isso. Já foram criados com o objetivo de aproveitar este nicho de mercado, digamos assim. Já havia algumas bandas a fazer este som da Califórnia, muito típico do sol, do verão, das miúdas da Califórnia, e os Beach Boys se calhar foram criados um pouco por influência daquele pai tirano que os irmãos Wilson tinham, se calhar pensou de forma comercial, não é? E sim, claro, depois os Beach Boys vieram-se a revelar algo muito mais do que apenas uma bandinha para fazer surf music. Sim, muito mais. Sim, acabou por ser dar valor a toda a banda, mas mais pelo Brian Wilson, não é? Sim, exatamente. Os outros elementos, acompanharam sempre a banda do princípio ao fim, mas... Eu acabo por dar valor a dois outros elementos, por uma razão, porque de facto tocavam bem, que era o guitarrista, o Carl Wilson, o irmão do Brian Wilson, mas enquanto e o Dennis Wilson, que era um bom baterista. Agora, não eram mais do que isso, eram simplesmente músicos razoáveis e todos os outros, eu penso que os outros nem tocavam nada. O Al Jardine também tocava guitarra, o Mike Love era primo deles, basicamente, sim, era que estava na banda. E depois, outra coisa, que aí sim todos eram muito bons, nas harmonias vocais. Correto. Sim, aí fez a diferença muito neste disco. Não é? Agora, não é isto acaba uma banda tecnicamente... Acabava por ser uma coisa familiar, não é? Porque exatamente. São os três irmãos, tanto o Brian, o Carl e o Dennis. Portanto, o Mike, como estavas a dizer, que era o primo. Depois tinhas o Alan, que era o amigo próximo deste primo. Exatamente. E depois, como estavas a dizer, tinhas o pai, que foi quem acabou por ir construindo isso, que era um músico frustrado, digamos assim, porque ele também tinha tentado fazer a sua carreira e tentado construir algo do género para si, que a coisa correu mal. Acho que inclusivamente ele, principal Brian Wilson, acho que ele está, segundo se diz, ele até não houve bando nos ouvidos, que acho que tanta pancada que me deu. Sim, exatamente. Consta que sim, seria por essa razão para ele ouvir mal e que controlou a banda durante ainda bastante tempo e que os acompanhou até ao final, já no fim, já quando sai com menos influência, mas que os acompanhou principalmente nesta parte do momento do surf pop, onde eles de facto explodiram. Ele terá sido se calhar o mentor de uma criação comercial, de uma banda comercial que iam ser os Beach Boys que iam fazer música surf da Califórnia. Certo. Que ia vender muito. E assim foi, venderam muito. Sim, claro. E aliás, eles venderam muito, se calhar venderam muito na fase do meio, um pouco como os Beatles, portanto eles se calhar venderam mais, aliás, se calhar não venderam mesmo, venderam mais numa fase de crescimento. Sim, em que eles estavam a crescer, onde era um pouco quase uma banda de música adolescente. Muito imensos singles de sucesso. Uma pop ainda muito, para aqui a dizer todos. Sim, de facto, por exemplo, deve ser das bandas que têm mais best-ofs. Eu já vi. Dezenas de best-ofs. Aliás, há uma história engraçada com o best-of, tem a ver também com o Pet Sound, depois já lá vamos, já na altura falamos. E entretanto os Beach Boys acabaram de facto por ir evoluindo de disco para disco, foram perdendo um bocadinho esta sonoridade também só que os marcou muito na fase inicial deste surf rock. E acabaram-se por tornar de facto numa das maiores influências do pop rock que iria surgir a seguir e que marcou de facto uma época importantíssima, até por aquela guerra entre aspas que houve entre os Beach Boys e os Beatles. Era uma guerra
quer dizer, Positiva, mas a dizer mas foi uma coisa positiva, foi uma coisa positiva. Era uma até coisa porque Messi e Ronaldo, quase. se não houvesse este puxar de uns pelos outros, que um gravava uma coisa, o outro vinha a gravar outra, Exatamente. foi extremamente... E isso mudou a música para sempre, essa rivalidade positiva, porque eles de facto, o Brian Wilson tinha um respeito enorme pelos Beatles, e os Beatles tinham um respeito enorme pelo Brian Wilson, pelos Beach Boys, e de facto se calhar houve obras dos Beatles e obras dos Beach Boys só aconteceram por causa dessa rivalidade. Ou só foram como foram, ou só foram criadas da maneira que foram criadas por causa dessa rivalidade. E que é interessante nós falarmos, porque mesmo que é mais conhecido, apesar deste disco, lá está, a ser um disco extremamente importante, muitas vezes quando se fala e o que se ouve na rádio dos Beach Boys é mesmo esta fase mais solarenga dos Beach Boys, mas os Beach Boys são bastante mais do que isso. Portanto, estamos a falar que eles têm um repertório onde vão imensas zonas musicais, portanto eles vão tentar abranger vários estilos musicais e tentam absorver isso tudo na música deles. Tem uma fase de experimentalismo bastante interessante, depois que vai levar até este Pet Sounds. Portanto, eles não são só aquela música solarenga que estamos habituados a ouvir como hits das rádios, mas eles fizeram uma curva de aprendizagem e desenvolveram-se bastante por outras áreas que os levaram a ser hoje uma banda. O lado mais conhecido continuam a ser aqueles singles mais solarengos. Mas um pouco também promovido pelas próprias rádios, não é? Porque é o mais pop, é o mais fácil. É o mais fácil. Embora também, mesmo deste disco, também haja imensas músicas conhecidas e que passam na rádio, e há uma que, não sendo deste disco que esteve quase para ser, que passa muito na rádio, que é o Get Around, que, embora seja uma grande música, é quase o espírito do surf rock ainda, mas mais desenvolvido, mas ainda assim não tem esse lado. Sim. Pronto, e eles então em 62 lançam então o primeiro single, o Surfing, que os ajuda a chegar então ao top 75 da Billboard dos Estados Unidos, e foi de facto a rampa de lançamento para a banda, que logo à primeira música consegue entrar ali no top americano, que é, como já falámos aqui em alguns vídeos, é extremamente complexo, apesar que é mais fácil para as bandas americanas entrar, mas que foi uma grande estreia para os Beach Boys e que os ajudou então a assinar pela Capitol, e que aí sim houve o reconhecimento e houve uma ajuda bastante grande para o crescimento de toda a banda assinarem logo para esta editora. Portanto, e é extremamente interessante depois todo o percurso após assinar pela Capitol, onde eles ao final de 18 meses já tinham 4 discos gravados e 10 singles no top 10 dos Estados Unidos, portanto uma coisa, uma ascensão assim teórica, um pouco lá está, por esta fase mais solarenga, e que em 2 anos já tinham 8 discos gravados, portanto vejam o impressionante que era a gravação da altura. Isto hoje, o ritmo. Hoje nós temos malta a gravar quase de 3 em 3, 4 em 4, 6 em 6. Não, e eram discos e singles, alguns nem entravam nos discos. E onde desses 8 em 2 anos, 6 tinham sido totalmente produzidos pelo Brian Wilson, portanto aqui já começa a aparecer de facto a mente do Brian Wilson à frente da banda e por trás disto tudo. Pronto, e que entretanto chegaram a este Pet Sounds, que era o 11º disco, em 4 anos é verdade, carreira, uma coisa impressionante, uma coisa surreal. E que lá está, acabou, como já falámos no início, por ser um marco muito importante na música pop, constantemente referenciado nas listas de melhores discos. Hoje em dia é algo que é incontornável. Este disco não há lista, não aparece ao não aparecer sempre. Foi um disco que influenciou bastante os Beatles e principalmente Paul McCartney, que mais ou menos nesta altura também foi uma ascensão, apesar que houve sempre McCartney e Lennon, mas nesta altura também houve um afirmar do Paul. E houve aqui esta rivalidade que já estávamos aqui a falar e que o João falou entre principalmente ali o Paul e o Brian Wilson, uma rivalidade positiva que os levou a crescer. Havia admiração mútua. Por exemplo, o Brian Wilson, diz que quando ouviu o Rubber Soul ficou extasiado, porque era um disco coeso, tudo junto, em que as músicas não era faixa 1, 2, 3, não, aquilo para ele formava um conjunto. Ele queria fazer um disco igual. E fez, na minha opinião, eu gosto muito do Rubber Soul, não fez um disco igual, fez um disco muito superior ao Rubber Soul. E o Lennon, peço desculpa, o Paul McCartney reconheceu mesmo que o Pet Sounds é o seu disco preferido. Uma das grandes músicas deste disco, que é o God Only Knows, era a sua música preferida,
E o George Martin diz mesmo que se calhar o Sgt. Pepper nunca seria como aquilo que é sem o Pet Sounds, sem a influência do Pet Sounds. Esse foi um grande reconhecimento depois também para o Brian Wilson e para este disco, obviamente. Há quem diga que isso também lhe pôs tanta pressão em cima que ele gostava tanto dos Beatles que isso pode ter ajudado a deteriorar o estado mental dele, não sei. Isso, sim, mas a culpa não é dos Beatles, claro. Só estava a elogiar. O George Martin, na altura, quer dizer, uma afirmação dessas iria marcar. Era uma medalha fantástica. Enorme. E essa afirmação é curiosa porque, de facto, toda a gente reconhece o valor de Sgt. Pepper para a música e se nós pensarmos que, de facto, poderia nem sequer existir, a não ser da forma como era sem este disco. Portanto, há que, quando se fala de Sgt. Pepper, obrigatoriamente tem que se falar depois deste Pet Sounds. Portanto, e com o Brian Wilson aqui, quer dizer, ele já é o criativo da banda, aqui então assumiu-se a um nível enorme. Pois, e podemos talvez já falar do que é que ele teve por ser um disco só dele, tem o nome dos Beach Boys. Até porque os outros músicos da banda pouco tocaram neste disco, é histórico, quer dizer, o Brian Wilson... Que eles não acharam muita piada. Embora também há quem diga que depois aperceberam-se que de facto aquilo que estava ali a nascer, tirando o Mike Love, que foi o mais crítico, só pôs um bocadinho esta mudança radical da banda. E o próprio pai também não foi muito... O próprio pai e a editora, que também não estava a achar muita piada, achava que isto não ia vender nada e que não ia, e que ia dar cabo da carreira comercial dos Beach Boys. Mas se calhar agora podemos explicar um bocadinho porque é que o Brian Wilson teve tempo para fazer isto sem os outros membros da banda e teve tempo para fazer se calhar uma megalomania como esta. Sim, porque isto lá está, e antes até de irmos mais ao detalhe do próprio disco, temos que falar de facto do Brian Wilson, porque isso é importante, estás a dizer, enquadrarmos o Brian Wilson nisto tudo, porque é um disco de Beach Boys, mas é quase um disco pessoal do Brian Wilson e temos de facto enquadrar porque é que isto surgiu. Que veio, por um lado, por uma coisa menos positiva para o Brian Wilson, não era? Portanto, ele estava a passar uma fase menos boa a nível pessoal e a nível da própria saúde e do relacionamento também com as drogas com que ele andava a ter na altura. Chegou mesmo a ser diagnosticado por esquizofrenia. Portanto, o estado de saúde mental dele estava-se a agravar de forma acentuada. Um pouco a juntar também a ele ser, isto é um pouco já mais uma opinião minha, que ok, ele teve esses problemas que o levou ao afastamento principalmente das tours, portanto, onde ele abdicou de tocar, portanto quis ficar mais para estudo e dedicar-se à composição. Como compositor oficial da banda, mas não fazia turnês. Certo. Mas eu acho que também por um lado, esse lado da saúde mental dele, mas por um lado ele também era um pouco o anti-estrela de rock, não era? Portanto, ele acabava por ser um pouco um outsider no meio disto tudo, portanto ele era o criativo, ele criava estas experiências todas. Mas aparentemente ele nunca sentiu à vontade com aquela fama que os Beach Boys já tinham, nunca conviveu bem com isso. Ao contrário dos Beatles que acabaram por dentro do possível, dentro da história e da loucura que tinham à volta deles. Eles foram-se relacionando relativamente bem com isso tudo, o Brian Wilson nem tanto, e era um pouco o anti-estrela, ele nunca quis, então acho que também foi um dos motivos que o levou a afastar-se desta loucura toda das tours e dos fãs e ficar mais refugiado. Ele afastou-se, nem terá sido só uma opção, ele teve mesmo de fazer, porque ele chegou a um ponto em que numa viagem de avião que acho que fizeram dentro dos Estados Unidos, ele teve um ataque de pânico de tal ordem que assustou todos os elementos da banda e toda a gente estava presente porque ele estava completamente alterado. Foi assim uma situação, quem viu que ele berrava, ele partia bancos do avião, portanto foi assim uma situação mesmo muito dramática e isso terá sido o clique que lhe fez dizer, não posso continuar nesta vida de turnês. E então ficou com essa posição. A banda, obviamente, não podia prescindir do grande gênio criativo que tinha, deixaram-no numa posição resguardada apenas a compor e a banda continuava a fazer turnês. Aliás, contrataram na altura um substituto do Brian Wilson, que era o Bruce Johnston, e ele ficava nesse papel. Até porque esteve nesse papel durante um tempo, porque quando ele se afastou foi quando eu ouvi esse episódio que tu estás a referir, já estamos a falar em 1964. Sim, depois é de 66, exatamente. Eles entretanto andaram a tocar
E continua sempre assim, enquanto houve Beach Boys. Ele fazia algumas aparições em concertos, mas não fazia, por exemplo, uma turnê em que se vai fazer 100 datas, ele não fazia as 100 datas, aparecia em alguns espetáculos, quando se sentia bem. E isso deu, pronto, um gênio criativo, já com a Capitol a pensar que tinha ali uma galinha dos ovos de ouro, porque eles vendiam. Deu-lhe dinheiro, e ele com dinheiro e tempo foi para os melhores estúdios de Los Angeles e teve tempo para criar isto, Pet Sounds. Porque ele aqui assumiu todo o controle da banda, todo o controle, se ele já era o principal, ele aqui mais assumiu esse controle criativo da banda e de facto o auge da criatividade dele até por essas condições todas que ele tinha, de facto aconteceu neste disco, pronto, que é de facto a obra-prima que depois os Beach Boys nos trouxeram. E que este disco depois vai um pouco ao encontro, e pegando aqui no tema que estava agora a falar, que até para quase que dar aqui mais um argumento a este anti-estrela e este outsider que é o próprio Brian Wilson, até porque o próprio disco demonstra um pouco isso, não é? Mostra já um pouco, já ficando ele isolado, sozinho a criar este disco, ele para além de ter mudado a sonoridade toda, mostra esse lado mais isolado, mais solitário, mais intimista. Há muita balada neste disco. Até é um disco os temas são diferentes. Completamente, acho que é um disco muito mais pessoal, já não é aquela coisa solarenga e de festarola, já se nota ali uma coisa mais pessoal, mais dele, muito do interior dele, que expõe um lado mais emocional até, que não tinhas até aí dentro do... Não tinhas nos Beach Boys. Havia aquela baladinha sobre o rapaz que tinha o coração partido, com a menina na praia. Sim, era uma coisa muito fugaz. E simples. Que aqui já não acontece. Portanto, o disco vai depois na altura contra a corrente toda do que existia na altura, portanto também quebra tabus a esse nível, porque vai completamente em contraciclo ao que se estava a fazer não só pelos Beach Boys, mas ao que se fazia à época, e que na minha opinião todo este lado de quebra do que era o trabalho até agora dos Beach Boys, toda a quebra que ele quis fazer das temáticas dos Beach Boys para uma coisa mais intimista, quase que torna este disco uma coisa conceitual, uma coisa muito dele próprio. Há quem diga que está a ser dos primeiros discos conceptuais. Eu confesso que não, que de facto há essas mudanças todas que tu dizes, isso é óbvio, as temáticas, há letras aqui muito fora do padrão do que nos anos 60 se fazia. Eu digo mais nesse sentido. Isso é verdade. Agora, eu também não consigo ver aqui um conceito. Acho que não vou tão longe como ao dizer. Agora, todas as músicas estão influenciadas por um novo espírito. São os Beach Boys diferentes. É uma nova forma de fazer música, sem dúvida. Agora, também não vejo aqui um conceito que esteja por trás de tudo. Em termos de tema, não há aqui um tema, digamos assim. Sim. Eu quando digo que chega ali a roçar o conceitual, sem ele ter feito isto como um disco que hoje, quando uma banda vai gravar um disco conceitual, tem aquela definição de conceptual e tem um tema. As letras fazem sentido e, digamos assim, têm ligação umas com as outras. Eu não digo que aqui tenha sido, porque não foi de certeza essa a ideia do Brian Wilson. Aí concordo contigo, porque não há aquela... Mas no sentido em que ele tornou isto, de um lado, uma vertente tão pessoal e emocionalmente tão carregado, ligado a ele, mesmo a nível da própria escrita, que se calhar lança aqui o mote para uma primeira origem do conceptual, onde acaba por haver uma história, não são músicas desconexas num disco e aqui se calhar há aqui uma ligação entre elas e movimentos entre elas. Sim. E algumas delas têm essa ligação. Relacionam-se um pouco umas com as outras. Isso também não sei se terá a ver com aquele facto que o Brian Wilson, neste disco, não teve de se preocupar tanto com as letras porque ele contratou um letrista, que era um tal de Tony Asher, que a única coisa que tinha feito até à altura era fazer a letra de jingles publicitários, mas um amigo do Brian Wilson recomendou-lhe este Tony Asher e o Brian Wilson contratou-o para... O Brian Wilson dizia-lhe o que é que queria, em termos de qual era o tema da música, queria expor este sentimento, aquele sentimento, e o Tony Asher é que criava as letras. O que também não deve ter caído muito bem nos restantes elementos da banda, mas que andavam por fora. Pronto. Outra coisa que também não deve ter caído bem nos elementos da banda era que
ele tinha um grupo de músicos a tocar em estúdio, até tinha um nome que deixem-me só. The Wrecking Crew, exatamente. Quase que era uma outra banda que ele tinha ali. E era outra banda, era mesmo. E os Beach Boys verdadeiros, para além de cantarem maravilhosamente, as harmonias vocais deste disco são qualquer coisa de quase surreal, como é que alguém conseguiu imaginar estas melodias e tal, mas para além de terem cantado, quase não tocaram no disco. Sim, os Beach Boys. Aliás, quando os Beach Boys chegaram numa tour do Japão, quando regressaram, basicamente este disco estava tudo pronto, só faltava gravar as partes vocais. E eles de facto não acharam muita graça à coisa, para além de não terem percebido muito bem a ideia do disco, porque lá está, como eu estava a dizer, quebrou um bocadinho o que era aquilo que os Beach Boys andavam a fazer. Ele ter andado a gravar com outra banda, porque era realmente. E não havia baixo, bateria, guitarra típicas, há muito pouco no disco. Estes instrumentos quase não aparecem no disco. E é interessante. Há outros a substituir isso. Porque era uma ghost band, portanto, o que eles faziam, o que essa banda fazia, era mesmo tocar em estúdio com músicos, portanto, eles que nem apareciam em créditos nem nada, mas era constituído os músicos de estúdio, mas que são grandes músicos. Muitas vezes em grandes discos a gente nem sabe quem são as próprias bandas, às vezes tocaram coisas maravilhosas que a gente ouve, às vezes são músicos de estúdio que fizeram aquilo. Neste caso foram mesmo músicos de estúdio, claro, comandados pelo brilhante Brian Wilson, mas foram mesmo músicos de estúdio. Outra coisa que também eu acho interessante no Pet Sounds, para além daquela questão da influência dos Beatles que já falámos, é que o Brian Wilson também estava a tentar recriar, embora para mim tenha feito isso de uma forma completamente original e diferente do que se imaginaria, estava a tentar recriar aquele Wall of Sound do Phil Spector, que era um som muito cheio, orquestral, com muitos instrumentos ao mesmo tempo. E de facto estão cá muitos instrumentos ao mesmo tempo, mas não é um som cheio como era o do Wall of Sound, é tudo meticuloso, ouve-se todos os instrumentos, quer se ouça a versão estéreo do disco que era mono, há quem prefira uma, quem prefira a outra, eu já ouvi das duas maneiras, gosto das duas maneiras. Às vezes no estéreo há coisas que se ouvem melhor do que no mono, outras ouvem-se melhor no mono, mas este disco é um disco de pormenorzinhos, pequenas coisinhas, enquanto no Wall of Sound às vezes o som é tão avassalador que nós só nos deixamos levar por aquela onda e quase nem percebemos muito bem tudo o que ali está. Aqui percebemos quase todos os instrumentos, ao pormenor. Portanto, é um Wall of Sound rendilhado. Pronto, é outro tipo. Mas é curioso falar disso porque o Brian Wilson era um fã do Phil Spector, mas ao mesmo tempo eram quase rivais. Exato. Sim. Aliás, é curioso que isto não é totalmente assumido pela banda, acho eu, mas que o nome do Pet Sounds que vem do P de Phil e o S de Spector. Eu não sei se será verdade. E que é aqui uma dica por aí, será verdade? Por acaso é curioso. Era uma homenagem ao Phil Spector, mas eu não sei. Eu penso que isso já terá sido uma coisa que calhou. E todas as pessoas disseram, mas nós gostamos de fazer estas histórias. É engraçado, se calhar foi. E de facto concordo contigo, sem dúvida, do ser aqui uma parte mais rendilhada. Exatamente. E mais pormenorizada. Porque embora este disco tenha centenas de instrumentos e vários tipos, nunca é um som avassalador. O disco não tenta conquistar-nos pela força, digamos assim. Estes instrumentos estão lá todos e o disco é riquíssimo musicalmente, mas é tudo tocado de uma forma que todos se ouçam, há espaço para tudo funciona, tudo encaixa muito bem e não há ali momentos para nos levarem ao céu. Vamos ao céu, mas é de outras maneiras. É um Wall of Sound completamente diferente do que o Phil Spector fazia. E ainda bem que falaste nisso, eu também depois ia abordar esse tema, mas acho que o colocaste aqui muito bem no timing certo, porque acaba, em todas as histórias dos Beach Boys, e principalmente neste Pet Sounds, o Phil Spector acaba por ser um pouco minimizado e é muito raro se falar nessa influência do Phil Spector. Fala-se mais no Rubber Soul dos Beatles, sim. Mas o que é certo e verdade é que... É que o Rubber Soul não tinha orquestras, nem tinha metais. Portanto, a influência do Phil Spector é óbvia. E é assumido pelo próprio Brian Wilson todas as influências do Phil Spector nele próprio e inclusivamente na rivalidade da construção musical. E na utilização do estúdio, dos músicos. Principalmente a nível de estúdio, do conceito que é gravar em estúdio, da forma como eles depois quiseram gravar aproveitar o estúdio para ser quase uma máquina, ser mais um músico, ser quase mais um instrumento. Eles aproveitavam muito os ecos, a sonoridade do próprio estúdio,
que até vais, apesar que no Rubber Soul também tens essa vertente já de estúdio, até porque foi a fase onde os Beatles começaram a tocar estúdio, mas que até tens mais de facto do próprio Phil Spector. Então é de facto uma mais-valia nós falarmos, e é interessante. E caso vocês conheçam os Beach Boys e o Pet Sounds, mas não conheçam esta história do Phil Spector, ou não conheçam o Phil Spector, vale muito a pena ir ouvir. Aliás, toda a gente já ouviu coisas do Phil Spector. Ele é produtor, pode não saber que foi ele que produziu, mas tantas. Se já ouviram as Supremes, já ouviram o Phil Spector. Se já ouviram o início de carreira da Tina Turner com o Ike Turner, já ouviram o Phil Spector. Sim, ele está lá. Phil Spector teve o dedo em centenas e centenas de músicas dos anos 60, em grandes êxitos. Muitos dos singles, mas vale a pena ir ouvir já sabendo que aquilo era um determinado estilo. Havia uma maneira de gravar e de utilizar o estúdio diferente. E vale a pena descobrir. Phil Spector. É verdade. Estávamos a falar de tudo muito bom, tudo muito positivo. Quem é que não iria receber este disco de braço aberto? Uma obra-prima. Não foi isso que aconteceu. Aliás, para já, a própria banda. Aliás, para já não aconteceu porque a própria banda recebeu isto muito mal. Portanto, achou. Como é que ia tocar isto ao vivo, em primeiro lugar? Achou isto extremamente complexo, achou que isto não iria vender nada, como não vendeu. Portanto, foi um fiasco. Chegou ao número 10, vendeu pouco, sim. Ou seja, quando chegava ao número 1, este disco chegou ao número 10. Para o que eles estavam habituados na altura, foi um tiro um pouco ao lado, e que a própria editora, aliás, depois o Smile foi cancelado, porque ainda era mais abstrato e estranho do que era o Pet Sounds. Se este já não tinha vendido bem, o Smile ainda lançar, nós não vamos lançar isto não pode ser lançado. Isto não é comercial. Completamente. Mas pronto, eles nunca mais, por não receber de nada bem este disco, e pronto, e para além dos elementos da banda não receberam, o que tu disseste, a própria editora, que só aí é o suficiente para boicotar quase o sucesso do Aliás, uma história engraçada, a editora, ao mesmo tempo que estava a ser o Pet Sounds, lançou a primeira coletânea Best Of dos Beach Boys, que vendeu mais que o Pet Sounds, ficou em oitavo. Ficou em oitavo e o Pet Sounds ficou em décimo. Se calhar a própria editora que também boicotou um bocado disto, porque comprou um não teve dinheiro para comprar o outro. Quer dizer, eles próprios boicotaram um pouco. Porque nunca, era só para minimizar os danos, porque eles nunca acreditaram que este disco pudesse vender. E de facto, foi assim, aquilo que houve foi falta de visão, porque o disco podia não vender. A questão é que ainda hoje vende, ainda hoje vende. Hoje é o disco dos Beach Boys que mais vende, claramente, e há de continuar a ser. Foi falta de visão da Capitol na altura. Calhar hoje visão de futuro. É assim. E para além disso, tivemos também o facto de, na altura, estarem a sair grandes discos, de pessoas que estavam aí cheias de força na altura, Bob Dylan, Rolling Stones, Simon & Garfunkel, os Beatles com o Sgt. Pepper, o Jimi Hendrix, todos com turnés, vamos lá ver, que são muito importantes para depois para fazer crescer um disco e para promover um disco que os Beach Boys não fizeram. Portanto, estamos a falar destas bandas que eu agora mencionei, com grandes discos na altura e que fizeram concertos memoráveis que ficaram na história da música na época e que acabaram por abafar um pouco este Pet Sounds. Portanto, já estava muito difícil internamente. A competição era muito forte também para os Beach Boys, entre os elementos entre os elementos todos e a própria editora a botar um pouco o disco, com isto tudo a surgir, ainda mais se tornou complexo. E vamos ver, era uma novidade de facto tão grande que se calhar este disco precisava do tempo que teve, demorou alguns anos a que o grande público percebesse a obra-prima que aqui estava, porque os músicos percebiam, por exemplo, o Paul McCartney percebeu logo que isto era uma obra-prima. Alguns outros não percebiam, alguns músicos, por exemplo, o Mike Love não achava nada disso. Mas é um disco que rompe, e as coisas quando vêm novas, por exemplo, nós já não é a primeira vez que falamos neste disco, e um dia vai ser aqui alvo de certeza de um dos nossos vídeos. Lembra-te do que foi o Key Day dos Radiohead? Era uma coisa que não tinha, completamente diferente do que se estava à espera e completamente diferente de tudo que era conhecido na altura, quer dizer. Houve pessoas que gostaram logo, houve pessoas que demoraram mais tempo a gostar, e hoje em dia acho que é unanimemente reconhecido como uma obra-prima, um grande disco. É interessante nós falarmos e até darmos aqui alguns exemplos como o Key Day. Eu lembro-me e aconteceu isto com este disco, por isso é que vou falar nisso. O Key Day, na altura, eu lembro-me de publicações que deram 0 em 10
e que depois mais tarde vieram a fazer uma nova review, uma meia-culpa, e vieram fazer uma review, o Big Lebowski, que faz agora anos do seu lançamento, que na altura também foi lembro de ver agora recebido. algumas publicações que fazem uma meia-culpa também. E que dizem como é que não percebemos a genialidade deste filme. É verdade. Portanto, e aqui acabou por acontecer ter um pouco essa vertente. Ou seja, a arte tem também esse lado. Às vezes há coisas que são tão fora da caixa e do que estamos habituados a perceber que demoramos mais tempo a encaixar. Quer dizer, este provavelmente é um dos casos, o Pet Sounds. É verdade. Portanto, com músicas fantásticas. Podemos ir lá às músicas, é? Sim, portanto, e falando aqui da parte musical, temos que falar das harmonias deste disco, não é? Porque qualquer coisa de fabuloso, para mim tem das melhores harmonias feitas ainda até hoje, porque é extremamente sofisticadas, mesmo olhando para agora no sentido retrospectivo, já nem falo à época, mesmo olhando agora em 2018, olhando isto no sentido retrospectivo, continua a ser uma coisa extremamente bem construída, extremamente sofisticada. Que é muito difícil nós encontrarmos a nível, principalmente das partes vocais, discos que façam este tipo de Eu gostei de muita coisa que os Fleet Foxes fizeram até mais no início de carreira, também com harmonias vocais, mas nunca chegaram aqui, nem sequer a meio de caminho do que os Beach Boys se faziam. Não é preciso dizer, por exemplo, a música que abre este disco muito bem, o Wouldn't It Be Nice, uma grande música. Só a parte vocal demorou uma semana a gravar. E aí já mostra um pouco do que é o trabalho, a minúcia de tudo isto. É verdade. Portanto, a nível das harmonias, destacar bastante a nível da própria construção, porque é de facto um álbum. Nós, quando o ouvimos, talvez à primeira vez, há logo aquelas músicas orelhudas que nos ficam no ouvido, e que, se não darmos a devida atenção, não percebemos de facto a complexidade do que está ali construído. Mas o que encontras quando vais ao detalhe, como estavas a dizer, são coisas muito pormenores. E o disco está completo disso. Eu acho que há ali uma ambiguidade, se podemos dizer assim, tonal, umas disposições e inversões das próprias melodias que não são aquela popzinha toda muito chapa 4 com o refrão muito convencionais, que tem uns acordes muito pouco convencionais, portanto não é aquela construção. Há aqui músicas que nem refrão tem, é uma melodia que vai girando do princípio ao fim. Há músicas que parece que não estão bem, que não acabam, tem assim um fim, mas parece que podia continuar porque a música parece que não está acabada. Depois tens aquele lado daquele baixo melódico que acho que funciona extremamente bem em contraste com as vozes. Acho que foi aí um dos grandes marcos que eles fizeram, a base que eles criaram musical a nível da voz. Normalmente nós temos uma base musical ou de uma segunda guitarra, sem ser tanto a guitarra ritmo e o próprio baixo, vai criar ali uma base, e eles criaram aqui a base com um baixo melódico misturado com a voz. E que nunca se tinha visto nada à altura desse género, onde tu crias toda uma base musical a nível das vozes, e que tu chegas a ter este disco, que eu não sei se já tiveste a oportunidade de ouvir ou de pesquisar, e se vocês não ouviram, procurem, quase toda lá a capela sem qualquer tipo de instrumento, e funciona extremamente bem. Só que as vozes... Esse então é que não tinha vendido nada, mas é fantástico. Eu não devia ser assim, assim é que ele está bem. Mas é curioso ouvir dessa maneira, porque tu consegues ouvir aquilo, consegues ouvir, e é lindíssimo. Consegues ouvir, sem dúvida. Portanto, quer dizer, que não há muitos discos que tu vais a ouvir lados Bs ou outtakes ou versões de estúdio sem instrumentos. Isso bem, porque é tão rico, as melodias são tão complexas e ricas que basta isso. E tu consegues ouvir este disco só assim, é verdade. E depois um pouco daquela construção, como tu falaste, também no início, que é uma construção quase feita para uma obra, para uma peça clássica, mas que ao mesmo tempo tem umas orquestrações também estranhas, não é? E instrumentos estranhos, e sinos, e coisas estranhas, e sons que o Brian Wilson diz que só os cães é que ouvem. Parece que o disco está repleto disso. Eu nunca tive ouvido o disco ao pé de um cão. Não sei, mas que os cães, acho que há certas partes do disco que reagem, não sei. Pronto, e a nível vocal isto tem um valor incalculável. Sim, é fantástico. Acho que é
o pináculo. No Smile os Beach Boys também tentaram fazer coisas se calhar semelhantes, mas eu por acaso considero que o Smile é mais complexo ainda do que o Pet Sounds. O Smile acabou por nunca sair, digamos assim. Nós temos uma versão final que o Brian Wilson acabou por gravar só em 2003, portanto não é... Quer dizer, não é... A outra versão que foi um apanhado de várias gravações que depois deu um disco supostamente, mas que não foi feito como este Pet Sounds. Porque o próprio Brian Wilson descartou. Sim, por isso é que ele quis em 2003 gravar uma versão, chamemos-lhe definitiva, porque ele nunca tinha feito isso. O Pet Sounds foi todo gravado e pensado ao mesmo tempo, portanto foi diferente. Mas no Smile, eu acho que o que era complexo até era mais a criação musical. Acho que aí não houve tanta preocupação com as harmonias vocais. Se calhar os outros já não estavam para aí virados, não sei. Agora, neste disco, isto é celestial. Não há nada que bata isto em termos de harmonias vocais. É uma coisa fabulosa. Sim, até tem esse lado celestial que é o primeiro destaque que tu tens logo, o primeiro impacto que tu tens com a audição deste disco. Mas mesmo a nível técnico, eu imagino que isto tenha sido uma coisa extremamente difícil de construir, porque depois as partes das vozes têm tempos diferentes, entram em momentos diferentes. Estão 5 vozes em simultâneo ou mais, a fazer coisas completamente diferentes umas das outras. Com tons. Quer dizer, se já entram em tempos diferentes, depois com tons distintos de umas para as outras, umas mais graves, outras mais agudas, que vão entrando aos poucos e que depois chega a nível de métrica, vai-se construindo e vai batendo toda certinha. Tens músicas que eles inclusivamente até cantam em línguas diferentes, para as métricas serem diferentes e aquilo não bater igual, mas depois chega ao fim e quando largas essa parte das vozes, aquilo bate certinho, e aquilo é extremamente bem da cabeça de um gênio. Ele diz que ouvi isto tudo na cabeça dele. Ele diz que ouvi estas harmonias na cabeça dele. E havia muita coisa que ele ouvia na cabeça dele que eu não devia ouvir por causa do LSD e de uma série de drogas, mas seja lá o que for que ele tomou, aquilo resultou em pleno. Porque, de facto, isto é fantástico. Pronto, nós não vamos fazer assim uma análise faixa a faixa do disco. O disco vale pelo seu todo. É um disco que se ouve rápido, não é muito longo, as músicas são curtas, ouve-se perfeitamente. Mas pronto, temos de fazer aqui um ou dois destaques, se calhar. Acho que há uma música que, na minha opinião, acho que é o grande destaque do disco. Ainda hoje é uma música quase que se autonomizou do disco. Ganha um relevo, também por aparecer muitas bandas sonoras de filmes românticos e coisas assim, infelizmente se calhar foi por isso, que é o God Only Knows. Acho que o Brian Wilson diz que tentou fazer com esta música uma sinfonia para Deus, e é uma música das mais bonitas da história da música, penso eu. Uma grande música. É lindíssima, com umas cordas muito discretas, nada do chamado Wall of Sound, lá está, mas tem umas cordas que só dão a harmonia à música, muito discretas, uma música acho brilhante. Tens como quase todo o disco. Quase todo o disco, é verdade. O disco é fantástico. Aliás, o resumo deste disco é a fusão deste lado musical, da parte melódica que falámos antes, com a mistura desta parte das vozes que falámos agora. Exatamente. Todas as músicas são assim. Tirando os instrumentais. Mas God Only Knows, de facto, é uma grande música. A Would It Be Nice, de facto, a nível de voz, é uma música feliz. Qualquer coisa, para mim é qualquer coisa fantástica. You Still Believe Me, a nível de arranjos, é uma belíssima música. E depois tem também que tem uns arranjos estranhíssimos, mas que de facto está extremamente bem executado, e que inicialmente até era para ter letra, e depois que o Brian Wilson gostou tanto da parte instrumental. Tem tantas pequenas coisas a acontecer que se tivesse a letra distraíamos de toda a riqueza que ali há musical. Portanto, sim, é um álbum extremamente rico. Por isto tudo que nós falámos, portanto, acho que não vale a pena de facto estarmos aqui a destacar muitas músicas. Pronto, God Only Knows, de facto, é um marco, e isso, essa teria que ser. A curiosidade da música da Pet Sounds
ser uma música que tinha sido gravada supostamente para um filme de James Bond e que acabou por não entrar. E o nome da música era muito curioso. Antes de ser Pet Sounds, chamava-se Run James Run. Não sei. Eu acho que quem ouvir a música depois não percebe bem. Mas lá muito pouca vida, temos lá muito James Bond. E depois tens a Caroline No, que é uma belíssima música, que era a preferida, segundo o Brian Wilson, dele neste disco. E que, arrepiante. Completamente. Portanto, é de facto um belíssimo disco. Não é um disco, na minha opinião, de massas, apesar de hoje se vender mais do que na época, mas eu acho que não é. Ainda hoje não é um disco. Ainda hoje não é assim. E eu penso que, por exemplo, há muita gente que gosta de Beach Boys, que nem é este o disco de que gosta, porque quem é mesmo fã de Beach Boys, que até gosta mesmo do surf rock dos Beach Boys, que também era muito bom, mas com grandes melodias pop, muito bem construído. Mas que se calhar não existia, mas se calhar hoje já não tinha a mesma relevância essa fase. Se este disco não tivesse talvez porque este disco pôs os Beach Boys no patamar, ou seja, eu já li isto alguns e eu acho que concordo plenamente com isso. Eu acho que o Brian Wilson com este disco foi a primeira vez que alguém pegou naqueles 3 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos de uma música que passava na rádio, ele transformou esses 2, 3 minutos em arte. Completamente. Eu acho que foi a primeira vez, eu já li isto alguns e eu acho que foi a primeira vez que um artista comercial, como já eram os Beach Boys, e especialmente o Brian Wilson, que era o grande compositor dos Beach Boys, isto é um risco tremendo, fazer isto. E isto, se calhar, deu um estatuto aos Beach Boys, que até tudo o que eles fizeram para trás ganha eleva-se. Sem dúvida. Eleva-se. Eu acho que isso não tenho dúvida nenhuma, que se isto não tivesse existido e não tivesse elevado os Beach Boys a um patamar diferente. Sim. Eu acho que o que estava para trás, acho que tinha caído um pouco no esquecimento, porque tinha sido mais uma coisa da época, era mais uma banda da época, mais nada, era mais uma. Exato. E que de facto ele aqui acabou por contrariar as regras da época. Pôs os Beach Boys lá criou uma nova estética no panteão. Completamente, criou uma nova estética, quebrou regras da época, foi escrita e composta não para as massas, mas se calhar para ele próprio, para uma pessoa, um elemento solitário, ou para o Paul McCartney. Acho que foi escrito para seja lá pelo que foi, isto é um monumento da história da humanidade. Isto até transcende a música. Isto é fantástico. Vale de facto muito a pena. Não há ninguém que goste de música que não. Até pode não gostar do Pet Sounds. Agora, tenho de conhecer o Pet Sounds, tenho de ouvir o Pet Sounds. Portanto, se há alguém que não sabe que ainda não ouviu o Pet Sounds, já, a correr. Agora desliguem isto, vão já. Não, a seguir, quando acabar. Portanto, fica aqui a nossa sugestão deste Café Concerto, portanto, a história deste Pet Sounds e dos Beach Boys. De facto, um disco que levou os Beach Boys para outro nível musical e transformou a música, de facto... Tirou-os do surf e levou-os para o patamar da pop barroca, introspectiva. Exatamente. E pô-los lá no topo. Vão atrás deste disco e de facto vão perceber muito do que é feito hoje, também está aqui. Portanto, é verdade. Estamos bem. Portanto, obrigado mais uma vez por terem assistido e voltamos em breve com um novo vídeo. Subscrevam o canal. Muito obrigado. Obrigado.